Sejam todos muito bem-vindos ao canal Afinal, O Que Somos Nós. O Beto Monforte, em 2008, passou por uma cirurgia por conta de uma dissecção da aorta tipo 1. Durante a entrevista, ele vai explicar pra gente o que é uma dissecção da aorta tipo 1. Ele teve uma EQM e se viu sendo operado em 2 ambientes simultaneamente. Vamos conhecer a história dele? Bom dia, Roberto. Inicialmente eu gostaria de agradecer a sua presença aqui e a sua gentileza de dar essa entrevista para o canal. Eu gostaria que você se apresentasse e contasse para a gente a sua história, a experiência sua de quase morte que você passou. Obrigado, Edson. Obrigado, Carlos, pela oportunidade. Obrigado, pessoal. A experiência que eu tenho é uma experiência que aconteceu em 2008, no dia 31 de outubro. Iniciou-se, não foi só num dia, foi um período aí de 15 dias que a experiência foi um decorrer, né? Inicialmente aconteceu, eu estava começando a viajar para o litoral, uma viagem tranquila de final de semana, com família, não estava com nenhum problema. E no caminho, para tomar uma água antes de começar a mesma viagem, ali na Avenida Bandeirantes. E quando eu desci do carro, minha esposa estava dirigindo no carro, meu sogro estava no outro carro, a gente parou. Quando eu desci do carro, foi aquela questão, tipo um filme, que a pessoa se distancia, o meu sogro estava na frente, e eu vi como se fosse um túnel, começou a distanciar. E eu não conseguia me movimentar, eu perdi as forças. E com muito esforço eu cheguei até ele e chamei ele e falei, olha, está acontecendo alguma coisa. Naquele momento paramos, tomamos água e comecei a sentir muitas dores no peito, uma coisa lancinante, as dores eram insuportáveis. E eu resolvi ir para o hospital. Vamos então parar a viagem, eu preciso ir para o hospital. Meu sogro deu a continuidade na viagem e eu fui para o hospital. Descemos a Avenida Bandeirantes, fomos para o hospital que tem ali com a Bandeirantes com a Santo Amaro. Estava um trânsito de sexta-feira, aquele trânsito de São Paulo que não anda, e eu fui cada vez, assim, além das dores no peito, a minha perna direita foi amortecendo como se fosse cãibra, até eu não sentir ela totalmente. Não é que era cãibra, não sentia. Eu batia como se batesse nessa madeira. Ali eu quase tive uma sensação de desmaio. A sensação era de que eu ia morrer. Conseguimos chegar assim, quase, realmente só não desmaiei por causa da dor. Quando eu fui descer do carro, a perna que estava amortecida não andava, eu saí pulando de dentro para o pronto-socorro. Não tinha força nenhuma. Nenhuma. Ela foi arrastando a perna. Apavorado, que imaginava que eu estava tendo inicialmente um derrame, algum tipo de AVC, alguma coisa, porque eu tinha tido experiência com meu pai e imaginava que talvez fosse alguma coisa congênita. E entrei no hospital me deixaram, começaram a fazer exames de sangue e tal, e eu morrendo de dor, gritando, e no pronto-socorro não me davam atenção, isso durou uns 15, 20 minutos. O pessoal só vinha pedir para eu parar de gritar, mas eu estava como se tivesse uma faca no peito, como se estivessem me abrindo o tempo todo. E não dava para parar. Até o momento que eu tive vontade de ir no banheiro, tive uma grande ânsia. Fui no banheiro e literalmente eu vomitei. E na hora que eu fiz isso, deu um alívio. Foi acalmando, foi parando. E no hospital, no pronto-socorro, eles entenderam que eu tinha tido um pico de histérico, um ataque histérico, e que não era nada mais que nervoso. Bom, fui para casa, acabou a viagem, voltei para o apartamento que eu morava na época. Chegou lá, eu fui deitar. Quando eu fui deitar, eu não conseguia dormir, porque quando eu punha a cabeça
no travesseiro, eu sentia literalmente o fluxo de sangue no meu corpo. Fazia o barulho, fazia assim. É um sopro, né? Um sopro muito forte. E aquilo incomodava, eu falei, não posso, não dá para ficar deitado. Eu deitei numa poltrona parecida como essa. E ali eu consegui dormir, descansar. Estava exausto e consegui dormir assim. Dia seguinte, a gente foi para Ibirapuera descansar, mudou a programação. Fomos para Ibirapuera, tinha ali o Parque da Paz, tal, aquele ambiente grande, tal, com sempre muito cansaço. Eu literalmente me arrastei até ali o parque, tomar um sol, tal. Não estava bem, falei, não tá legal ainda. Passou domingo eu fiquei repousando em casa, tal. E na época eu morava ali do lado do Parque Trianon, ali na Alameda Jaú. E o comum eu fazia era, levava minha esposa andando até o trabalho dela, né, ali na Ministro Rocha Azevedo. E eram 2 quarteirões, literalmente passava os dois lances do parque, deixava ela ali e ia andando para o meu trabalho, né, ali na região da Paulista. Na época, naquela hora eu estava me sentindo mal, eu falei, eu vou andando, vou levar ela até a Ministro, desço, vou até o hospital ali do lado, 9 de julho, para ver o que está acontecendo, porque isso não é normal. Né? Quando, no 9 de julho, eu cheguei, o pessoal olhou lá e falou assim, puxa vida, teu plano não é coberto, foi descredenciado. Aquelas coisas assim, eu tinha direito ao hospital, mas não tinha direito ao pronto-socorro. Então não tinha como fazer os exames ou adentrar, ver o primeiro atendimento. Tudo bem, não tem problema, eu vou andando até o Santa Catarina. Tá? Fui andando até o Santa Catarina. Cheguei lá, isso dá quase por volta de 1 quilômetro. Fui andando devagarzinho, daquele jeito que eu estava. Falei assim, um passo depois do outro, não tem problema. Cheguei no hospital, lá no Santa Catarina, que eu digo que é a minha segunda casa. Eles me colocaram, tiraram pressão, tal. Eu contei o que estava acontecendo, eles me deixaram ali e foram fazendo vários exames. Até isso era cedo, umas 8, 10 horas da manhã, me falaram, olha, a gente não está entendendo direito o que você tem, você está com pressa, tal. Não, só é para isso. E eles foram fazendo vários exames, até o momento que eles entenderam que tinham que fazer exames complementares que não dava para fazer no pronto-socorro. Que teria que fazer já lá na parte de semi-intensiva. Lá na semi-intensiva, aí minha esposa chegou, me acondicionaram num local que era interessante, que eu podia ficar adequado ali, tranquilo, repousando, esperando e fazendo os exames. E lá fui fazendo uma batelada, até a hora que eles falaram assim, olha, a gente não entende o que você tem, porque cada pressão que tirava era uma pressão. Então, vamos supor, aqui era 15/12, aí tirava aqui, dava 18/11, e tirava dos pés também eram outras pressões. E falou assim, a gente vai fazer um exame que você tem que ir sedado. Era um exame, um ultrassom endoesofágico, que tinha que engolir o equipamento. E ele tinha que ser sedado. Tá bom, então vamos fazer. Ele falou assim, se não apontar nada, você é diferente, tudo bem. E eles já foram fazendo o exame, imaginando que talvez fosse. Fizeram o exame e constatou que eu estava com uma dissecção de aorta tipo 1. Né? Então, a aorta tem a parede da artéria, né? E ela, em vez de romper, como se abrisse uma mangueira, que aí seria morte súbita, ela rompeu paralela ao que eles chamam de luz. Abriu uma camada, né? Abriu uma camada. Ela abriu e, em vez de sair para fora, ela voltou. É o que eles chamam de falsa luz. Fica um paralelo do fluxo sanguíneo. O médico imediatamente identificando que era aquilo, eu sedado, tá? Foi todos os procedimentos, chamou a equipe e tal.
o médico me questionou se eu tinha tomado droga. Eu não tinha tomado droga, eu tinha tido um ataque depois, posteriormente, me formar. Foi um problema congênito, que minha artéria é um pouco mais estreita, a parede é mais estreita do que as outras pessoas, e aquilo facilitou aquele rompimento, junto com um pico de pressão. E já fui direto, nem percebi. Quando eu, assim, conscientemente, eu voltei, eu já estava operado. Nesse período, entre a operação e voltar, aí que é o relato especificamente da experiência pós-morte. O que aconteceu? Primeiro que a minha anestesia, não sei se foi por causa logo antes do exame, o que aconteceu, eu fiquei consciente, eu não fiquei apagado. No centro cirúrgico? No centro cirúrgico. Todo o preparo que eu tive para a cirurgia, eles fizeram preparo, raspa o corpo inteiro, porque fizeram o procedimento. Abriram meu peito para poder fazer a intervenção. Nesse procedimento, nessa anestesia, eu fiquei acordado, eu fiquei consciente. Eles achando que eu estava dormindo, e eu estava ouvindo tudo. Já começa a experiência nesse momento. Você não sentiu dor? Então, eu não senti dor, mas imagina o meu estado de tensão no momento que eu estava ouvindo as pessoas falando: esse está morto, esse corpo, ele já é um corpo, eu trato o corpo. E eu ouvindo, eu falo assim: gente, eu estou vivo. Você pensava, né? Eu estou acordado, eu estou ouvindo vocês falando. Eles preparando, me depilando, preparando todo o procedimento e comentando isso. Então eu estava ainda consciente. Tá? Então a anestesia não foi completa. Fui para a cirurgia e eu fiquei apavorado. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou enfrentar? Consciente uma cirurgia de abrir o peito. Imaginando a dor que eu não estava. Não conseguia mover nada. Nada, não conseguia. Mas estava lúcido. Mas eu completamente lúcido. Ouvindo toda a cirurgia. Provavelmente você estava entubado. Com certeza me entubaram. Com certeza. Com certeza. Eu estava totalmente apagado. Mas o corpo, a mente estava consciente, ouvindo tranquilamente. Bom, eu fui para essa cirurgia. Quando eu imaginei, eu falei assim: eu vou fazer uma projeção, vou sair do corpo. Você pensou isso? Porque eu fiz um curso de realmente fazer essa projeção, viagem astral, essas coisas. Eu falei: eu vou sair. Eu tenho esse recurso, vou fazer, tentar sair daqui. Você já tinha saído antes, alguma vez? Não. Eu fiz um treinamento, tal. Eu tinha feito uma regressão, mas isso é um outro fator. Não é, isso é bem diferente de ser consciente. E aí eu saí realmente. Saiu. Saí. A ideia que eu tive é sair do meu consciente e fui para outro lugar. Você viu o seu corpo em algum momento, não? Vi meu corpo. Então essa questão aí eu vou tentar detalhar o máximo possível. No momento que eu saí do corpo e eu fui tentar sair daquela situação, eu saí para uma outra. O que eu via era, eu estava deitado, tá? A sensação até era de não ter eu tinha a sensação de corpo, mas não tinha essa sensação que a gente tem aqui. Eu estava deitado, olhando para cima, e olhando, que eu estava olhando para cima, eu via uma equipe médica olhando para baixo, mas sem mexer, completamente parada. Mas era uma equipe médica que eu não dava para ver muito o rosto, porque tinha uma iluminação bem em cima, focando em cima da mesa. E o que acontecia era que eles... Ficava aquela situação, todo mundo parado. Eu falei assim: não vai começar a cirurgia? Você está falando do próprio corpo. Não, isso já eu estava num outro patamar. Havia uma segunda equipe além da que estava te operando. Exatamente. Eu não estava no corpo presencial nesse momento. Quando eu resolvi fazer essa projeção, eu fui para esse ambiente. Nesse ambiente, que estava todo mundo parado, eu perguntei, me questionei: mas não vão começar a cirurgia, vai ficar todo mundo parado? E eles falaram assim: quem disse que a gente está parado? A gente está fazendo.
Nós estávamos fazendo a cirurgia. E ninguém falava, ninguém não estava falando, estava só no pensamento, só telepaticamente. E eu imaginei, eu falei assim, puxa, eu falei, a gente não está falando, eu falei, não, aqui não precisa, a gente está operando você aqui, mas com as mãos deles lá embaixo. Então é como se fosse uma equipe paralela. Eu não entendo, eu imagino o que eu vi foi isso, o que aconteceu. Teve uma hora que eu, vamos dizer assim, a lembrança que eu tenho é uma ruptura, assim. Num certo momento eu comecei a acordar, essa é a verdade, eu estava lá em cima, que eu digo lá em cima, que eu estava naquele segundo momento, em algum momento eu dormi naquela cirurgia e comecei a acordar num ambiente conhecido, tá? E é assim, como se a gente estivesse falando aqui. O ambiente era na casa de praia do meu sogro, eu estava no quarto do meu sogro, fechado ali, olhando para a parede. A ideia era essa. Eu fui acordando e ouvindo as pessoas que estavam, onde seria na frente da cama, que é uma porta, balcão enorme, grande, do antigo Colégio do Azul, muito bonita, que está de frente, o terreno dele é um terreno preservado, tem 18 mil metros quadrados de área verde. Eu comecei a acordar ouvindo aquele barulho de mata, passarinho, barulho de água, de rio, e eu vi as pessoas falando. Tinha pessoas falando, ele está acordando, nossa, ele está acordando, e começou a ter uma festa porque eu estava acordando, estava tendo consciência nesse lugar. Até então eu estava tendo uma sensação angustiante, eu estava muito angustiado naquela operação. E ali não, ali eu estava numa calma, numa tranquilidade. A sensação que eu tinha era de total paz. Uma coisa, eu estava em equilíbrio, eu estava até com o que eu chamo de pleno conhecimento das razões por que eu estava ali. O que tinha acontecido. Tá? É como se eu estivesse me ligando a algo maior. E eu sentia na hora que eu estava acordando, era uma luz, como se tivesse uma luminosidade de olho fechado, muito forte, um calor muito forte, como se fosse o sol batendo. Só que eu consciente de onde eu estava, eu sabia que ali não bate sol, ali é outro foco, mas eu comecei a sentir muito calor, muita luz. Muito bem, plenitude. Quando as pessoas falando, puxa, tal... E eu fui acordando nessa sensação de felicidade. E veio uma voz e falou para mim, se você... Eu estava olhando para a parede, que eu estava olhando. E eu comecei a querer olhar para trás, para essa sensação. E a voz falou assim, se você olhar para lá, se você for para lá, você não volta mais. Aí nessa hora eu fiquei assim, puxa, não está certo. Aí eu... fiquei assim, mas ao mesmo tempo era como se tivesse tido uma festa. Todo mundo contente, vozes conhecidas. Eu tinha umas 2, 3 vozes conhecidas que eu sabia, pessoas que faleceram. Que falaram assim, puxa, que legal, tá vindo. E eu fiquei um pouco assim, eu falei assim, não, mas não é a minha hora de ir. Não tá certo, não é a minha hora. E comecei a querer voltar e a deitar. E essas vozes falavam assim, não acredito, ele não está querendo voltar, ele não está querendo vir, não, puxa, não é possível. A sensação de todos ali que eu estava não era mais de tanta felicidade, mas de perplexidade, de como ele quer voltar. E de novo, veio uma voz e falou assim, você vai voltar, se você voltar, você não vai ter a vida que você tinha. Você vai ter dor, você vai ter uma dor constante, você vai ter várias dificuldades. Não vai ser que nem aqui. E eu assim, não, preciso voltar. E fui fechando o olho e as vozes foram sumindo lentamente, foi apagando e ficando para trás. Logo em seguida, eu fui ficando num lugar escuro. E eu cheguei num lugar escuro, angustiante, tá?
muito angustiante, que eu não via as formas, eu via as sombras. Eu sentia mais as sombras, que era muito escuro mesmo. E essas sombras não eram boas. Eu não sei, mas assim, eu não sou uma pessoa religiosa, eu acredito que tem energia positiva ou negativa, com certeza, eu acredito que tem algo maior. E aquilo era para mim era uma coisa ruim. E essas formas, elas não queriam deixar eu voltar. E uma das questões que alegavam, a voz falou claramente assim, e eu falei assim, mas eu não estou aqui porque eu quero, eu não fiz nada, eu estou aqui por um erro. Não é justo eu estar onde eu esteja, porque eu tenho toda uma continuação a dar. Para quem você falava isso? Para essas vozes que estavam, eu comecei a dialogar com essas vozes que queriam me segurar, que falavam assim, não, tá aqui, você vai ficar, e queriam me segurar ali, e falaram com toda a nitidez, falaram assim, ele não pode voltar porque ele já sabe demais. E eu tentando argumentar que não era o momento, e ficou literalmente um momento de impasse. Aquela primeira voz você deixou de ouvir? Aquela primeira voz eu deixei de ouvir. E aí vem um impasse que era assim, como é que ele vai voltar se, isso é mais no meu pensamento, como é que eu voltaria se eu sabia demais, como eu tinha passado por toda essa experiência. E foi um momento que eu virei, literalmente assim, mais de palavras, foi mais de entrega, que eu passei e falei assim, eu não, voltando novamente, eu não sou um religioso praticante, sou vamos dizer assim, um religioso de estudo, eu estudo várias religiões. E eu falei assim, mas não é, falei assim, se for o caso de eu voltar, que seja a vontade de Deus. Se for Deus, eu volto. Se não for, ok. Nessa hora que eu dei a rendição, aí essas sombras, né? esses espectros, sombras, literalmente que aquela coisa era uma sensação, meio de opressão, de coisa pesada, escura, aquilo foi dissolveu e deu aquela calma e tranquilo, tipo assim, ele vai voltar, porque é a vontade, não é a vontade nem minha, nem dele, nem sua, eu vou voltar. E aquilo desmanchou assim como se fosse pó, fez. Você falou uma coisa ao telefone para mim que você não falou agora, Tá. que quando eu acho que vale a pena você retomar e falar isso. Tá. Você disse que quando essa voz dizia que você não podia voltar porque sabia demais. Porque sabia demais, uma outra voz falou que você ia esquecer. Ah, sim, verdade. Então, quando estava tendo aquele embate de não vai, fica, e eu querendo argumentar, contra-argumentar, a voz falou, ele não pode ir, porque realmente ele sabe demais e agora não é hora dele de voltar. E veio uma outra voz e falou assim, não tem problema, ele vai esquecer. E isso ficou uma argumentação que isso gerou um impasse, foi nessa argumentação. E ao mesmo tempo eu pensei assim, puxa, esse pessoal não me conhece, que eu tenho uma memória que eu lembro de tudo. E aí eu disse, na sensação de entrega, que eu falei assim, não é minha vontade nem a sua vontade, que seja a vontade de Deus. Se for para eu voltar, que eu volte, se não for, que seja. Nessa hora que todas as sombras dissolveu, toda aquela sensação angustiante, anuviou, e eu fiquei com a sensação de certeza que voltaria. Eu não tenho muita sensação de tempo, espaço, se isso passou minutos, horas, segundos. E posteriormente aí tem o retorno, quando eu acordei já no corpo e olhando, a primeira coisa que eu me lembro consciente foi de olhar e falar assim, o que eu estou fazendo aqui? Fui fazer um exame e eu estava com uma faixa de esparadrapo aqui no peito, um esguicho, que era uma cânula, o tamanho de um esguicho, saindo de baixo, que eu não estava me entendendo,
e ao mesmo tempo muito sono, tal, voltando da anestesia e dormindo, acordando, tal. Que aí eu fui acordando na UTI lentamente, tal, fui recebendo visitas de pessoas e a sensação que eu tinha não era, eu não sabia se eu estava vivo ou se eu estava Naquele morto, lugar lá ainda. ou se eu estava em uma dimensão paralela. Tá. A minha ideia é que eu estava tão frágil, estava tão indo e voltando, que eu estava... A percepção que eu tinha eram de outras dimensões. Nessas experiências, uma que vale a pena contar, que entrava aí o enfermeiro, entrava o médico, e uma das experiências que eu tive, e eu vi consciente ali, eu ficava olhando para o médico, e angustiado, e quanto mais angustiado a pressão subia, e eu não podia a pressão subir, porque justamente era arterial a minha questão, então os médicos estavam muito preocupados, que quando eu fiquei consciente a pressão subia. E uma das experiências que eu vi, o quarto do lado, de repente eu vi, era quarto ali no CTI lá do Santa Catarina, não era, eu vi a pessoa, um paciente, pela roupa, identifiquei como paciente, saiu do quarto do lado, falando assim, oba, chegou minha vez. E saiu correndo, literalmente saiu, porta fora da CTI. Eu olhei aqui, o que eu estou vendo? Fiquei muito assustado. E imediatamente entrou a equipe a pessoa tinha desencarnado. Tá? Eu tinha visto, certeza que eu vi ali, foi uma pessoa desencarnada saindo andando. Isso me deixou mais nervoso ainda. Tal. E tinha algumas conversas que eu não tinha. Eu via muita gente que o pessoal falava que não tinha lá dentro da própria UTI. E isso me deixava muito, muito nervoso. E a sensação que eu tinha é que ainda queriam que eu não ficasse, ainda que eu não estava totalmente aqui presente, eu podia desencarnar a qualquer hora. Quando os médicos perceberam, quando minha esposa chegava, eu me acalmava e a pressão voltava a ficar 12/8 esperado. Eles deram carta branca, falaram assim, você é parte do medicamento, você vai ficar aqui. E ela ficando, a minha pressão permanecia. Então ela literalmente montou acampamento, ficou comigo no período restante da UTI, saía, coitada, não tinha possibilidade de utilizar o banheiro do andar, tinha que descer as pressas para poder, mas me acompanhou, a pressão permaneceu, porque ali eu tinha o meu ponto de âncora. E ali eu sabia que eu não ia desencarnar, porque tinha ainda tinha uma situação, e durou, vou te falar, muito tempo, durou assim uns mais de mês. Quando a minha esposa saía do meu lado, mesmo eu estando dormindo, a pressão também variava. Tá? Então assim, a presença dela foi considerada fundamental, não queriam que ela saísse. E isso mesmo depois a saída da UTI, com a troca das pessoas, tinham que trocar. Aí iam pessoas conhecidas, a prima dela, a mãe dela, foram se alternando. Dava uma calma, mas a presença dela era maior. Foi nesse momento que tem uma passagem interessante. Eu estava já fora da UTI, estava acompanhada na prima e a mãe dela, ela tinha saído. E eu acordei. Porque eu ficava acordando, voltando e voltando, eu estava meio que sedado por causa das dores, que a cirurgia é violenta mesmo. E quando eu acordei falando assim, eu preciso de gelo. Preciso muito gelo. E elas não entendendo, tentando ajudar, pegava a gavetinha de gelo da geladeira. Olha, tem gelo, eu pegava o gelo e jogava dentro em mim. E falava, eu preciso de mais gelo, muito mais gelo. E aí a minha sogra não entendendo e tal, aquela compulsão que eu tinha por gelo, que eu falei assim, se eu não tiver gelo eu vou morrer, gente. Eu preciso de gelo, eu preciso resfriar meu corpo. Posteriormente eu fiquei sabendo que para fazer a cirurgia, para fazer essa circulação extracorpórea, eles colocaram meu corpo a 17 graus. Então me encheram de gelo. Eu estava inconsciente ou consciente, né, e tive essa lembrança. Não mais inconsciente do que consciente, que eu precisava de gelo. Ao mesmo tempo, conversando com essa prima e a mãe, eu falei para ela, falei assim,
É interessante que eu não sei, é uma experiência kafkaniana. Literalmente, eu não sei se eu sou um homem pensando que estou morto ou sou um morto pensando que estou vivo. Só troca um morto pela barata, porque é exatamente isso. Eu não fazia ideia de onde é que eu estava, qual era a situação. Isso no pós-operatório imediato. Pós-operatório imediato. Ainda estava na UTI ou numa semi-intensiva, provavelmente. Na UTI e na semi-intensiva. Na UTI. Essa frase foi muito interessante, pensamento. Que é exatamente isso. Em que momento eu estou? Ainda não estou plenamente aqui. Aí eu falei isso pra minha esposa, que eu falei, mas como? Lógico que você está aqui. Eu falei, não. Falei para ela, eu morri. Não, mas você morreu, você está vivo, você está aqui. Eu falei assim, eu morri. E eu assim, certeza que eu morri, porque eu fui até lá. Bati ali, vamos dizer, no arco, olhei bem de perto, mas talvez não tenha feito a passagem. Mas que eu encontrei ali de frente e voltei. Aí depois a mãe dela chamou ela de lado, não na minha frente, depois ela contou que falou assim, ele está certo. Porque durante o procedimento da operação, o médico me contou para ela que durante a cirurgia eles fazem toda a intervenção, fizeram a circulação extracorpórea, resfriado com gelo, e posteriormente, vamos dizer assim, tem que ligar o motor, né? Tem que fazer o coração voltar a bater e tal. E na hora de fazer, vamos dizer assim, esse retorno, o coração não voltava. Então eles fizeram todo aquele procedimento de tentar dar o choque, voltar e tal, e não voltava. Ficaram esse período até regressar. Você teve quase morto mesmo ali, né? Exatamente. Posteriormente teve que fazer uns trabalhos de ressonância para ver se o cérebro estava preservado. Roberto, tem um ponto que você menciona que em algum momento durante a cirurgia, quando você estava fora, você se viu ou se projetou num ambiente que é longe do hospital, é outra cidade e é um sítio, né? São Sebastião, no litoral. Então você se viu lá, isso não há dúvida nenhuma. Não dúvida nenhuma. Você reconhecia algum objeto lá que te chamou atenção? Reconhecia todo o quarto, tá? O quarto que eu estava presente era esse do litoral, um quarto da casa dos meus sogros na praia de Toque-Toque. É um terreno grande, é uma casa antiga que tem uma porta em forma de arco, estilo colonial, que abre, né? A porta fica completamente aberta, e que eu estava de costas para essa porta, mas identifiquei plenamente o quarto. Então tem muito característico, tem outra porta bem do lado esquerdo, que é do Desozô também, e a outra do lado direito, de banheiro, também. Você teve a plena consciência que estava lá naquela casa. Eu fui acordando. A 200 quilômetros de distância. A 200 quilômetros de distância, dava a sensação de rio, de mata, de pássaros cantando, das pessoas fazendo festa e sensação de calor. Todas as sensações dos sentidos foram retornando quando eu fui acordando. Desde a iluminação que tinha em cima de mim, de luz, de calor, até de olfato, de questão de mata, era cheiro de mata. Eu estava numa outra dimensão exatamente igual aqui. Você falou que ouviu vozes lá. Tinha vozes de pessoas que já morreram? Você identificou essas vozes? Identifiquei as vozes de pessoas que eu conheci presencialmente aqui, que já morreram faz algum tempo. Eu reconheci essas vozes. Você lembra de quem eram as pessoas? Sim, particularmente tinha um colega meu de infância que falava. Esse era o mais entusiasta. Você ouviu a voz dele, não chegou a ver a figura, não? Não, mas eu lembro, dentro do meu trabalho eu tenho uma inteligência auditiva para poder trabalhar e identificar quem são as pessoas. E claramente, essa memória minha, eu identifico claramente quem é. Outra coisa que me chamou a atenção, Roberto, é que você conta que quando saiu do exame, que você foi para uma cirurgia sem ser avisado que ia ser operado. Sim. Você foi para fazer o exame e acordou operado com o peito aberto. Exato. Você disse que em algum momento ali, talvez no início da cirurgia, você percebia que as pessoas iam te operar, aqueles médicos todos, você estava imóvel, mas consciente.
como se a anestesia não tivesse pegado, ou Exato. ela tivesse sendo parcial naquele momento. Você acha que é isso? E eu tenho a ideia que, pelo que explicam, eu não quero dar conclusões, tá? Explicam que a questão da anestesia não teria sido, ela teria sido dada até no corpo seria absorvida e a outra mente não. A minha ideia é que, ao contrário, eu tive total percepção, não por questão da anestesia, mas por uma questão de consciência que me foi dada. Você já estava como se fosse fora daquele Fora corpo do ali. corpo. Você não Fora acha do que corpo. você estava sendo operado sem anestesia? Não. Você não consegue. Tanto é que eu não sentia dor nenhuma, eu não sentia questão tátil, era questão só auditiva. Auditiva e percebendo, assim, até uma visão fora corpórea. Você via. Via. Então não era com esses olhos que estavam fechados. Não. Era outra sensação. Nessa sensação, posso dizer, tinha ainda a questão temporal, mas não tinha a questão do corpo, de sensação física. Era diferente. Até porque você viu em outra dimensão uma outra equipe, né? Exatamente. Aí quando eu Foi fui, nessa hora. nessa hora que eu fui para outra equipe, aí então, completamente, aí a sensação corporal era outra. A de fala já não era questão de pensamento, era uma outra forma. Roberto, algumas pessoas, aliás, a maioria delas, quando tem experiência de quase morte, eles mencionam que no momento que eles estão tendo a experiência, a consciência fica ampliada, exacerbada, a percepção, audição, visão, todos os sentidos ficam ampliados. Você não mencionou isso, você acha que em algum momento isso aconteceu? O que eu tive foi uma ligação com algo maior. Religião, tem várias religiões que dizem que Deus é onipresente, onisciente, né? E eu estive ligado com algo maior, eu entendo isso. Que essa onisciência, esse conhecimento das coisas de uma forma mais ampla, é justamente essa ligação com algo maior que eu tive. É uma sensação de que você faz parte de um todo. O entendimento das razões de eu estar ali era porque eu tinha consciência, não é só uma questão tipo, estou aqui e não estou entendendo o que está acontecendo. Eu tinha total entendimento do porquê que eu fui acontecer. Na hora que eu tive naquela sensação, vamos colocar no momento, porque no primeiro momento eu não tinha entendimento. Quando eu fui tendo essa conexão, quando eu cheguei lá naquele portal, que eu tive a consciência ali eu tinha total tranquilidade, total clareza, ciência do que estava acontecendo, do que estava por acontecer. E quando me foi dado, de certa forma, a oportunidade de, quando a pessoa falou, você quer ir? Se você for, você não volta. E eu falei, eu quero voltar por mim e por minha mulher. Tinha um fato que eu esqueci de contar, que eu falei assim, por minha mulher e meu filho. E eles falaram, a voz falou, você não tem filho. Eu falei assim, ainda não. Eu vou ter um filho. E minha esposa não estava grávida, nem ficou grávida 2 anos depois, só. Meu filho foi nascer só em abril de 2010. Mas quando a minha esposa, até quando ficou grávida, ela falou assim, não, será que é uma menina? Certeza, menino. Já tinha sido avisado, tinha consciência. E aí uma coisa que eu falei também é interessante. Então essa onisciência das questões liga a uma coisa na minha percepção. Poxa, então você acredita no determinismo. Então, se o determinismo, as coisas estavam já para acontecer desse jeito. Me foi dado o livre-arbítrio. O entendimento é que nós podemos escolher, mas Deus já entende o que você vai escolher. O determinismo existe, convive com o livre-arbítrio. Tá? Os dois fazem parte. Do mesmo jeito que eu tinha falado das dimensões, eu creio que pode ter várias dimensões. Naquele momento que eu tive ligado no algo maior, eu tinha um entendimento que era possível de você ter. Sensação, sabe quando você põe um espelho na frente do outro? Eu vou tentar descrever isso. Você tem um espelho na frente do outro. Quando você olha um no outro, você vai ter várias imagens repetidas. É como se cada imagem, cada frame, mudasse um pouquinho. Então, daquele primeiro até o infinitésimo,
você teria uma diferença grande e mudanças sutis. Então, pode ser que numa dimensão seja diferente de outra. Tá? Aí não sei te explicar quantas dimensões seriam, o que aconteceria, mas me deu o entendimento, seria mais ou menos nisso. Teria uma questão religiosa, uma questão que eu não quero identificar, quem tem a razão, quem seja, que foi anjo, foi voz, foi energia. Eu acho que cada um tem uma liberdade de entendimento, que vai ter uma compreensão do que eu passei, do que eu vi. E essa conjunção, vamos dizer assim, com algo maior, me deu alguns entendimentos que posteriormente, por mais que eu diga que eu tenha uma boa memória, eu acredito que tenha muita coisa que tenha sido perdida. Entre eles esse entendimento do que acontecia e tal. Porque tinha um entendimento. Então, e alguns lances até durante um período, não vou falar ano, mas assim, alguns meses de seguida, eu tinha premonições quase que diariamente. Depois do evento? Depois do evento. Você não tinha isso antes? Não tinha. Você disse que durante o período que você estava na semi-intensiva ou na intensiva, morreu alguém do lado e você viu saindo o espírito, digamos assim. Imagino que seja um espírito. Mas essa morte foi comprovada depois? Isso não foi um sonho seu? Comprovaram que a questão da minha mulher estava lá e eu comentei que a pessoa tinha falecido, tinha morrido. Depois ela confirmou. Confirmou. Quando eu falei com isso já não na UTI, que eu via várias vezes gente entrando do quarto e saindo, entrando no banheiro, e não tinha ninguém entrando, isso era muito forte. E eu falava, gente, eu vejo gente morta o tempo todo. Quer dizer, morta não, desculpa. Eu vejo gente entrando aqui, imagina que esteja morto. Ninguém via e falou assim, mas no hospital seria o lugar mais indicado para ver gente morta. É onde morre boa parte das pessoas. Certo. Você, pelo visto, você já antecipou que alguma coisa mudou em você depois dessa experiência, né? Esse instinto, capacidade de perceber coisas. Você não tinha isso antes? Não tinha. Eu diria que quando eu tive essa conexão com algo maior, eu voltei bem alterado, de consciência, de não entender se eu estava aqui realmente presente. Tanto é que depois daquela confirmação que depois a minha esposa fez com a mãe dela, que o médico confirmou, né, que eu não voltava, não tinha retornado. Eu até acredito que nesse período de lapso, de reanimação, tenha ocorrido aquela experiência que eu contei de ter ido lá para aquele quarto, de ver aquele portal e tal. Acredito que tenha sido nesse momento, tá? De saída e volta. E quando esse algo maior me trouxe uma bondade, não vou dizer bondade, que eu estou tendencioso. Vamos dizer assim, eu tive ligado com algo muito pleno, muito que fazia sentido. Que quando eu vim para cá, eu tinha muito medo de tudo. Eu tinha medo. A sensação é que eu tinha ficado numa frequência, num padrão mais elevado, e quando eu voltei para essa dimensão seria intermediária. Não seria também naquela dimensão que eu disse que era uma coisa meio escura, tal. A gente estaria num intermediário, em que as dimensões interfeririam um no outro. Como eu tinha me ligado a alguma coisa muito mais alto, eu estava muito vulnerável aqui. E eu percebi, entre outras coisas, que aqui eu falei assim, se eu for puro do jeito que eu tive o contato, essa pureza, bondade que vocês querem dizer, não dá para viver aqui. Até vamos nas questões de entendimento. Eu falei assim, puxa, para estar aqui tem que ter não é maldade, mas é uma questão de sobrevivência, de você estar presente e ter uma interferência de algo que você não pode estar tão elevado. Isso mudou bastante. O formato de pensamento. Então, por exemplo, televisão, rádio, as mensagens de jornal, tinham coisas extremamente negativas que eu olhava aquilo e falava, não, isso me causava repulsa. A ideia repulsa.
Agora, você diferencia bem as mudanças que aconteceram com você, aconteceram porque você passou por uma situação crítica, de risco de vida, de morte, né? Ou porque você teve a EQM? O que mudou? Qual dos dois fatos teve um papel na mudança que aconteceu em você daí para frente? Foi a EQM ou foi a cirurgia, que é uma cirurgia de alto risco? Não, para mim foi a EQM. Foi a EQM que te A EQM que foi, porque me abriu uma percepção que eu não tinha. A questão, até a prima da minha esposa é psiquiatra. E ela virou e falou assim, ninguém passa por uma situação dessas incólume. Sempre tem alguma sequela. Eu diria que eu fiquei pensando, falei assim, é verdade. Mas eu não acredito que tenha tido sequelas. Eu tive acrescentou alguma coisa. Acrescentou, não causou medo, não causou uma situação de congelamento, no termo correto que o psiquiatra usa, assim, um trauma. Não foi um trauma. Eu tive um conhecimento, acesso a um conhecimento, vamos dizer assim, de que teríamos dimensões diferentes, não sei se a palavra certa seria essa, níveis de conhecimento maior e menor conhecimento, bem, o bem e o mal, e que nessas variações a gente estaria, esse envolvimento entre o bem e o mal estaria entre o conhecimento e a falta do conhecimento, entre a luz e a escuridão. Então, onde nós estamos agora, atual aqui, teria justamente uma interferência dos dois lados. Tá? E a gente não consegue nem ser, nessa dimensão que nós estamos, plenamente bons, nem plenamente maus. Você tem uma interação entre essas energias, entre essas atitudes, pensamentos, que você pode estar mais elevado, mesmo numa dimensão, você pode estar mais elevado, seja a experiência de vida, que nem os espíritas falam, ou seja mais ligado ao mal, o bem, que nem os católicos protestantes querem dizer. Mas existe essa questão entre o bem e o mal, sim. E não dá para você também saber, querer julgar a gente. Existe. Essa foi dada essa minha percepção. Se isso é bom, se é mal, a gente julgar é complicado. O que é bom, o que é mal? Dentro da nossa referência, o que a gente pode achar que é mal, às vezes veio para o bem. E o que é bem, puxa, causa um mal terrível. A força do pensamento em relação ao que nós vivemos é muito forte. A questão de você pensar o bem e atrair o bem. O que você pensa, você atrai. Tá? Então, realmente, isso foi não foi passado de ser dito, mas foi uma questão, o que eu pensava acontecia, de certa forma. Então, essa questão da gente poder transmitir o pensamento positivo e atrair é grande. Pelo que você está dizendo, eu ia te fazer isso como pergunta, mas eu acho que você já afirmou, né? A sua experiência deixou você convencido de que alguma coisa sobrevive à própria morte. Sem dúvida. Você não tem dúvida disso? Não tem dúvida. Não. Você tinha essa convicção antes? Não. É agora que você tem. Não. Ficou alguma coisa desse momento que você viveu para agora? Você preserva alguma coisa? Você acha que a mudança, as experiências todas que você vivenciou, você tem uma espécie de comunicação com esse outro lado? Então, Edson, no início ficou muito forte. Como eu relatei aqui, eu falei, eu me passei muito medo no início. Não é que eu tentei, eu fechei a porta conscientemente dessa situação. Porque eu achei que eu estava, primeiro, muito vulnerável, e o que eu vi realmente me causou muita angústia. E como a minha questão é manter a calma, questão de saúde, manter nesse plano físico, manter minha pressão, eu tentei me afastar disso o máximo que possível.
No primeiro momento, eu conversava, tal, mas as pessoas tendem a julgar muito. Então eu condicionei a deixar essa experiência mais fechada para mim, ok, e fui não estimulando muito o que fosse nesse sentido. Eu acredito, tá, que agora eu estou falando, depois de tanto tempo, conhecendo um pouco o trabalho de vocês, eu achei que eu estava forte, fortalecido. Hoje eu estou pleno, um pouco porque essa porta fechou, porque eu estava com a porta muito vulnerável. E nesse estado que eu tenho, eu acho que eu posso passar essa experiência para as pessoas que estão atrás de conhecimento. Eu não gosto de dar conclusões. Eu não gosto de dizer se é uma questão religiosa, se foi uma questão física. Eu trago experiências. O que as pessoas possam, que essas experiências sejam utilizadas para as pessoas no formato que for melhor para elas. Tá? Se é uma questão religiosa, se é uma questão científica. Eu falo brincando que eu trago só um pedaço do esqueleto do dinossauro. O que tem muita coisa a ser completada. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com os amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?